O rock, derivado do blues, que fazia muito sucesso também, conquistou um público gigantesco, e arrisco dizer que foi um dos maiores movimentos da história da música. Provavelmente o que ficou mais tempo no mainstream, se considerarmos que o pop é um estilo muito aberto e menos nichado, por isso seria injusto comparar os dois. Eu gostaria de deixar claro que quando eu falo rock, eu estou abrangendo um geral para falar de metal, punk, ok? Daí podemos seguir. Historicamente é inegável que ao longo do tempo as coisas foram mudando, mas será tão óbvio assim a explicação? Muitos movimentos dentro do estilo vieram de revoltas contra algo. O próprio movimento punk era o que mais lutava contra qualquer tipo de regra, por exemplo. Eu não vou entrar em contextos políticos aqui, mas se foi um sentimento de revolta, consequentemente foi um ato libertador. Se é libertador, as pessoas já tinham essa sensação dentro delas. Talvez podemos chegar à conclusão então de que não foi uma mudança o que aconteceu, e simplesmente o rock, a sensação que já estava dentro das pessoas, saiu. No início dos anos 50, a música sempre passava uma mensagem de alegria, diversão, romance. Chuck Berry, o Elvis e obviamente a Sister Rosetta, que foi considerada uma das pioneiras do rock, não me deixam mentir sobre esses temas que a música falava. No contexto mundial ainda não tinha acontecido alguma revolução tão disruptiva quanto a internet, por exemplo. Nessa época nem tanta distorção os instrumentos tinham, já que era visto como uma coisa feia. Assim, as guitarras aproveitavam aquela sonoridade mais limpa do blues, country e jazz. Até um certo cara não muito conhecido vir para mudar isso daí de vez. Com poucos pedais que tinham na época, porque depois disso um número gigantesco de jovens principalmente se interessavam em aprender guitarra para tocar daquele jeito. Inclusive muitos guitarristas desse período tocam violão com um estilo mais levado pro blues, já que a música clássica era uma coisa meio que de elite assim. E a maior influência dessa época na guitarra obviamente virou o Hendrix. As pessoas tinham vontade de tocar com aquele som mais sujo, porque só estavam acostumados a tocar com guitarra limpa e outros estilos. O jeito meio jogado de tocar atraiu o público mais jovem, dando essa sensação de ser rebelde, diferente, caso você tocasse daquele jeito. Assim como o rock chegou trazendo algo diferente, mas mesmo assim em comum com aquele sentimento que todos os jovens têm, outros estilos também fizeram. O rap trouxe samples de músicas conhecidas, trazendo uma nova leitura de uma música muito amada, por exemplo. Por outro lado, o pop é uma coisa mais dançante. Sem a internet e tantos meios de divulgação, esses movimentos já eram muito fortes, mas depois que ela chegou, o início dos anos 2000 foi ótimo pro rock ainda. Tiveram o início das últimas bandas com maior relevância na mídia. A era emo estava no auge, segurando o rock por mais alguns anos, até que chegam os streamings. A revolução desses streamings de áudio foi uma coisa muito boa, mais democrática para todo mundo conseguir ouvir uma música quando quiser. Mas na minha opinião, um dos fatores que deu uma rasteira no rock. Para resumir, desde o nascimento de facilitadores da vida, internet, aspirador elétrico, sites com respostas para pergunta de escola, que eu sei que você já usou, tudo isso nos trouxe uma incapacidade de ter a mesma força de vontade e resistência que os nossos pais e antecessores tiveram. Fora que conforme os dias passam, mais os conteúdos diminuem e ficam resumidos. Com o chat GPT, então, prefiro nem comentar. Acontece que o nosso cérebro só aceita informações rápidas e resumidas porque não temos tempo mais. Mas eu não sei se isso é bom ou ruim para você. Você tem as mesmas 24 horas do que quando nasceu. Os dias não passam mais rápido. Você coloca cada vez mais coisas para fazer e resolver nessas 24 horas, sendo incapaz de fazer. Depois de te colocar em uma crise temporal, posso chegar no ponto principal do vídeo. O rock sempre foi uma música feita por algum sentimento, sendo a revolta e raiva um dos maiores. Isso gerava letras mais pesadas, junto de um tempo mais elevado. O Dream Theater, Angra, Metallica, Iron Maiden tem músicas com mais de 8, 9 minutos, por exemplo. É muita coisa para falar em pouco tempo, entende? Ainda mais com solos, partes diferentes, intros. Como era uma coisa nova naquela época, não era um problema, já que o rock dominava e mandava no mercado musical. Não importava o tempo da música. Mas se hoje você não tem paciência de ouvir uma música de 4 minutos, e pode ver aí na sua playlist que a maioria tem menos que isso, imagina uma de 20. Os algoritmos de música começaram a entregar então os conteúdos mais repetidos. Obviamente é muito mais fácil repetir um pop de 2 ou 3 minutos e decorar ele para ficar cantando do que uma música grande. Nesse vídeo inclusive já tem várias dicas uma atrás da outra de como é a fórmula para você fazer uma música comercialmente boa. E assim, com essa pedra no caminho do tempo das músicas não ajudarem tanto, muitas bandas se moldaram a isso e os fãs não gostaram. O rock e o metal têm um dos públicos mais exigentes do mercado, porém um dos mais fiéis. Dificilmente você vê pessoas com camiseta de algum artista pop que não seja o Michael Jackson na rua. Apesar da Katy Perry ser gigantesca, por exemplo, eu nunca vi ninguém vestir uma camiseta dela, entende? Assim, chego à conclusão de um dos motivos que eu acho que não, o rock não morreu. O rock só não é estilo para estar nessas fórmulas de plataforma. Consequentemente, músicas dentro da plataforma vão ser mais famosas. E é aí que os fãs entram, comprando produtos do merchan da banda, álbuns, obviamente sempre ouvindo nos streamings também, mas resumindo, acompanhando em todas as plataformas possíveis e apoiando financeiramente, comprando os produtos da banda, que
que dão muito trabalho para fazer, até porque é um dos únicos estilos que ainda tem essa preocupação de uma boa entrega de produto para o fã. Isso sustenta o rock, mantém ele vivo para sempre no caso. Mas então vai ser impossível o rock voltar pro mainstream mais uma vez? Claro que não, até porque uma hora a fórmula enjoa, e muitas bandas ainda são porta de entrada pro estilo, quando uma pessoa não tá mais satisfeita de ouvir aquela mesma fórmula de sempre. Assim como aconteceu comigo e com você, esse novo roqueirinho ou nova roqueirinha provavelmente vai se interessar para tocar algum instrumento. Aprendendo o instrumento, você aprende outros estilos musicais e músicas boas, virando um ciclo perfeito para que a qualidade da música aumente daqui a uns anos. E daqui a uns anos, tocar um instrumento e estudar música vai voltar a ser uma boa moda, como era antigamente nos anos que as pessoas formavam bandas na escola. Se você gosta do estilo, ele precisa de você para se manter. Comece tocando o instrumento e se for violão e guitarra, estamos aqui para te ajudar. O método Bússola Violão e Guitarra está no primeiro link da descrição e comentários. Segue essa listinha aqui para deixar a gente feliz se puder. E dentro dela tem o seu like e inscrição também, que é muito importante. Tamo junto e até a próxima.